Mixer para mim, eu já usei. Eu estava lavando dinheiro? Não. Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Vamos lá, Vini, explica um pouquinho como é que funciona. A gente tem pessoas, tem temas, tem tudo misturado. Como é que funciona o modelo do Alter Talks? O modelo do Alter Talks ele foi concebido para trazer personalidades do criptomercado, né, que é da onde eu venho, por exemplo, mas também pessoas ligadas ao mercado financeiro, ao mercado de regulação, ao mercado de empreendedorismo como um todo, né, startups, empresas voltadas à tecnologia. Então, identificamos que existe um nicho, né, uma oportunidade para ser explorado e trazer essas pessoas mais para perto e para conversar de assuntos técnicos, mas também de maneira divertida e com bastante detalhes. Bacana. Eu acho que esse, inclusive, sendo o Alter Talks de estreia, eu acho que a gente tinha que fazer um panorama. Então, assim, pelo que eu entendo, nós vamos ter episódios temáticos, vamos ter episódios com personalidades, com pessoas relevantes no mercado, mas nesse primeiro a gente mistura tudo, né? Vamos trazer um tema muito relevante, vamos falar hoje sobre lavagem de dinheiro usando a criptomoeda, né? E para isso, para comentar, vamos trazer dois especialistas que são personagens extremamente relevantes desse mercado, muito ativos e, eu diria, formadores de opinião. Então hoje temos com a gente Juliette Bambrilla e Rafael Steinfeld. Não vou dar spoiler, deixa eles se apresentarem. Oi, Juliette, fala um pouquinho com a gente, por favor. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Bom, vou tentar me apresentar brevemente, pois confesso que eu falo muito, tenho tentado melhorar o meu poder de síntese, mas, bom, sou advogada, sou especialista em compliance e direito digital, atuo no Legal Compliance do Outer Bank da Bitpreço, também tenho uma atuação como representante da Bitpreço na Bcrypto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, que vem tentando ser interlocutora de questões muito pertinentes ao nosso ecossistema e fazer uma movimentação com os players para ter um engajamento maior e conseguirmos superar alguns entraves aí que temos. Muito legal, Juliette. Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho sobre você, te apresentar? Fique à vontade. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, eu sou advogado, inicialmente. Eu tenho um escritório hoje focado em direito empresarial, principalmente para esse mercado de criptoeconomia, blockchain. Já há alguns anos eu estou focando nisso, mas eu também atendo outros tipos de empresas, mas principalmente esse mercado. Eu tenho uma empresa que desenvolve projetos relacionados a blockchain. Um deles é a primeira plataforma que ajuda o usuário e as exchanges ou OTCs brasileiras a declararem conforme a instrução normativa da Receita Federal, que hoje todo mundo tem que declarar todas as operações, tanto o usuário quanto as exchanges. E tem uma forte atuação aí, desde 2017, foquei totalmente minha carreira nesse mercado. Então a gente tem um pouquinho para falar sobre todo esse tema. Cara, muito bacana, mas assim, no meio de criptoativos, né, já dando um gancho, eu queria entender um pouco aí dos dois, como é que vocês conseguiram chegar nesse mercado, assim, eu entendo que os advogados, eles chegaram um pouco depois, né, a maioria deles, pelo menos nesse setor que ainda a regulação é um pouco incipiente, né, como é que foi a chegada da Juliette, como é que você teve esse contato com Bitcoin e também depois do Rafael? Meu contato com cripto, olha, começou lá em 2012, 2013. Para começar, sempre fui muito entusiasta de tecnologia. Acho que a minha adolescência sempre fui razoavelmente nerd, gostava bastante de entender a dinâmica das coisas e eu sou uma pessoa extremamente curiosa, tá? Então, eu, nessas minhas buscas infindáveis aí pela internet, vi uma notícia sobre Bitcoin. E aí fiquei bem intrigada. Aí eu comecei a conversar com alguns amigos que já eram um pouco mais arrojados e raros, que estavam tentando experimentar um pouco, experimentando
o mercado como um todo, porque realmente no meu ciclo social ninguém falava de cripto. É bem difícil. E aí, bom, comecei a identificar que teriam reflexos muito complexos de se decodificar até para a galera da minha área, né? Então, que não tem certas liturgias, aí não tem um perfil tão open-minded. E casou que na época eu estava para desenvolver a minha pesquisa acadêmica. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um tema sobre Bitcoin. Eu vou dar realmente tive uma dificuldade porque eu não tinha material na internet sobre isso, não tinham livros, ninguém discutia, né, ainda mais sobre os aspectos jurídicos, como o Vinícius colocou, totalmente, se agora é incipiente, lá em 2012, 2013 era totalmente raso, era muito árido mesmo. Mas eu topei o desafio e fui estudando, me coloquei assim, vou pelo menos tentar dar uma introdução, por mais que acabasse colhendo ali uma intersecção muito com criptoeconomia, com economia, e ficasse uma monografia um tanto quanto interdisciplinar, eu achava necessário começar a trazer esse olhar. E foi nisso, então eu tive esse engajamento, eu acho que o meu TCC foi um dos primeiros na comunidade jurídica sobre o tema. Então, desde então, eu fui me debruçando cada vez mais e estou aqui abraçando, totalmente entusiasta, muita paixão por finanças descentralizadas e tudo isso, e tudo que isso representa. Juliette, incrível esse teu depoimento, porque eu acho que ele é muito comum, né, a determinados profissionais que não são da área de tecnologia, né? Que é o teu caso e o caso também do Rafael. Rafael, queria que você só me explicasse um pouquinho como é que, diante de um universo de assuntos que você poderia se especializar no direito, você acabou escolhendo exatamente o criptomercado, né? E toda a idiosincrasia complexa que faz parte dele. Eu acho que, assim, nada acontece por acaso. Eu vejo até alguns profissionais de vez em quando me enviam mensagem assim no Instagram, eu queria aprender, queria entrar no mercado. É muito difícil, né? A mesma coisa que hoje eu olhar e falar, eu acho que eu vou entrar nesse mercado aqui. Você tem que ter alguma conexão. Eu acho difícil você simplesmente pensar, olha, eu quero entrar nesse mercado e começar. Eu conheci o Bitcoin por basicamente ideologia política. Lá no início, eu acho que o Bitcoin ele foi criado por uma ideologia econômica e política no início, não foi pensando em tecnologia nem nada disso. E lá em 2014, eu já tinha escutado falar em Bitcoin bem no início mesmo, 2011, 2012, só que eu não dei bola. Simplesmente eu achava que aquilo não tinha nada a ver e só fui pesquisar novamente em 2014. Aí, em 2014, principalmente, acho que era época de eleição, né? Tava tendo muita polaridade política e eu já tinha uma mentalidade meio anti-Estado, né? Então, a galera, assim, que era meio anti-Estado, libertário, sempre falava, não, o Bitcoin, porque o Bitcoin ele é um dinheiro que não é controlado pelo Estado, e começou nessa situação. Tanto que eu lembro, eu estava fazendo, em 2016, eu estava fazendo pós-graduação em direito tributário, né? Eu comecei minha carreira com direito tributário, muitos anos trabalhando em consultoria tributária, e na pós eu lembro que eu mandei fazer uma camiseta, na frente era uma imagem em alusão ao falsete, né? A torneirinha do falsete, a galera ficava clicando nos anúncios e ganhava migalhinhas de Bitcoin. E atrás estava escrito imposto é roubo, porque aquela mentalidade ali do libertarianismo, ele pensa muito nessa questão de Estado, de contra o imposto e tudo mais, e o Bitcoin, de fato, ele tinha muito isso de forma ideológica. Então eu conheci o Bitcoin não por questão profissional, mas por questão de entusiasta mesmo. Aí o meu primeiro Bitcoin que eu comprei foi em 2015, comecei a investir, e aí eu me apaixonei pela tecnologia, participava da comunidade no Facebook, tinha, sei lá, acho que não tinham 5 mil pessoas ainda na comunidade do Facebook nessa época,
a Foxbit estava começando, todas as empresas, as exchanges começando, então foi muito legal essa parte aí de início de entusiasta. Só que lá em 2017 eu estava no escritório de advocacia trabalhando com tributário e eu vi uma oportunidade, eu gostava muito da tecnologia e eu vi que não tinha absolutamente ninguém, nenhum advogado, acho que a única que falava de cripto assim abertamente que eu conhecia era a Helena Margarido, que já atuava no mercado, e a galera não fala, eu como eu manjava de tributário, eu queria focar no tributário e comecei focando no tributário. Então eu ajudava pessoas na comunidade, no Facebook, falava, comecei a estudar muito essa questão. E aí, com o boom das criptomoedas, lá em 2017, comecinho de 2018, a Bitwolf, que é a empresa que eu abri em 2017, eu fundei ela em setembro de 2017, e eu abandonei assim, o escritório em fevereiro de 2018. Então, aí eu abri o meu escritório, mantive a Bitwolf em paralelo e fui tocando. E aí, a comunidade foi crescendo e com isso vários clientes novos e como acho que o cliente que ele está nesse mercado ele prefere alguém que de fato conhece o mercado, que conhece todo mundo, que sabe bastante da tecnologia. Então acho que é mais por aí, foi mais por ali começou com ideologia política, entusiasta, investidor. E depois, no final, que eu falei, não, então eu quero isso daí para minha vida profissional também. Acho que foi mais ou menos isso. Uma coisa interessante, na verdade, observando o perfil de vocês dois, é isso, né? Vocês praticamente pegaram um bebê nascendo, né? Viram ali a coisa começando a engatinhar, quer dizer, falar de criptomoeda em 2012, 2014, a coisa era bem incipiente ainda, em termos não só de informação, mas principalmente, a Juliette comentou algo que é muito interessante, né? No ambiente acadêmico continua sendo, né, Juliette? É muito difícil, muitas vezes, você ter um canal de relevância de pesquisa acadêmica, estou falando brasileiro, né? Claro que lá fora você tem muita referência, mas aqui no Brasil o ambiente acadêmico ainda é bem incipiente no que tange o assunto, mas em termos de mercado, o mercado expande de maneira exponencial, então é um pouco até dicotômico. Como é que vocês observam? E aí já buscando o gancho para entrar num assunto, tema do dia, né, do podcast de hoje, como é que vocês observam exatamente essa parte, esse gap informacional, né, o gap de informação em relação ao que a mídia trata, né, como muitas vezes a mídia trata o criptomercado, né, como exatamente esse ambiente um pouco incipiente para, eu diria, o investidor mais tradicional ou mesmo o iniciante. Não, com certeza. E aí eu acho que a gente já puxa esse gancho dos primórdios, porque fazendo uma análise principalmente da mídia, né, do que a gente viu lá no começo, até quando eu comecei a escrever a minha pesquisa, que eu assim, tentava entrar em contato, eu até brinco com todo mundo que eu não tive orientador, que a minha banca tinha 3 penalistas, um super expert em direito digital de um dos escritórios mais renomados do estado de São Paulo. E realmente, eu cheguei na mesa, eles abriram uma caixa de bis e falaram, tá, Bitcoin, conta aí o que é esse Bitcoin. Ninguém sabia, não tinha como discutir. Então, parecia que eu estava num ar totalmente boêmio ali, numa mesa de bar, contando e dando muitas notícias até, por exemplo, do Silk Road, né, Deep Web. Por quê? Eu acho que principalmente naquele momento, não que hoje ainda as notícias não sejam muito canalizadas, principalmente para fatos mais dramáticos e espetaculares negativos do ecossistema, mas ali era muito forte essa coisa da mídia pegar o que a gente chama de heurística, né, e da percepção da realidade e começar basicamente só colocando o que seria de pior ali das criptomoedas. E tanto que ali, pelo menos no começo, blockchain, que hoje virou, né, tem toda a roupagem muito mais bonita pelo seu emprego em diversos setores, e, digamos, eu tenho muito essa percepção de que as criptomoedas ficaram meio sendo patinho feio ali, né, o blockchain é a grande tecnologia por trás, e a cripto tal é simplesmente uma via para criminalidade, né? No discurso padrão de assim, a gente chega em qualquer roda,
é o que a gente escuta, com muita insegurança. Então, resumindo, eu acho que é isso. A mídia, ela sempre vai se aproveitar desse vértice mais negativo, né, dessas coisas, dessas grandes bombas que tiveram, porque de fato foi muito noticiado a questão ali do Silk Road, da Deep Web, de tudo, do anonimato, né, essa privacidade, pseudo-privacidade, né, que as transações de criptomoedas traziam, de uma maneira totalmente deturpada. Eu queria pegar um gancho e já perguntar para o Rafael. Rafael, da onde você acha que veio essa percepção, vamos dizer, do mainstream a respeito de associação de Bitcoin ou criptoativos com lavagem de dinheiro? Você acha que veio ali do episódio do Silk Road, talvez que foi a gente pode até explicar aí para o ouvinte que não conhece um pouquinho, falar o que foi esse episódio, né? Lá em meados de, se eu não me engano, entre 2011 e 2013, esse evento, né, aconteceu. Ou você acha que também veio que um pouco até da sua própria história ali, você contou um pouco desse ideal libertário, né, que existe na comunidade, e eu também conheço, né, porque eu simpatizo bastante com essa vertente. Você acha que tem um pouco dos dois, ou você acha que teve alguma outra coisa que possa justificar essa grande associação que persiste até hoje, né? A gente está falando de 7 anos depois, essa imagem ainda de Bitcoin, lavagem de dinheiro, está muito associada. Não só na criptoeconomia, né? A imprensa, os jornais, as notícias, infelizmente hoje elas não dão fatos, né? Acabam dando opiniões sem conhecer, sem conhecimento. Então, o que é melhor? Vender que, nossa, o Bitcoin é legal, você consegue transacionar no mundo inteiro, olha que bonito, ou falar Bitcoin utilizado para lavagem de dinheiro, no tráfico de drogas, pela internet, na Deep Web. Falou Deep Web, então você coloca Bitcoin, Deep Web e tráfico de drogas, nossa, vende. A galera quer ler, que fala, nossa, isso daí é muito, muito legal. Então, assim, de fato, o primeiro caso de uso de trocas efetivas aí entre pessoas, em tese, ocorreu na Silk Road. E aí o Vinícius disse aí o que seria Silk Road, lá em 2011, 2013, era um site da Deep Web, né? Então você tinha que entrar de outra forma, você não consegue entrar aí no seu browser normal, no Google Chrome, nada, você tem que baixar outros programas para você conseguir acessá-lo, que dava uma privacidade maior, utilizando a rede Onion, que é uma rede de privacidade da internet e tudo mais. E as pessoas, ali é um marketplace, vamos pensar que era um mercado livre de qualquer coisa, não era só de drogas, mas era de qualquer coisa. Obviamente, eu acredito que muita coisa ali era muito golpe, porque a galera, se existe golpe no mercado livre, imagine na Silk Road, mas de fato, existia um mercado ali de tráfico de drogas na Deep Web. E, cara, isso daí foi discutido, chegou até no Congresso americano, Senado, senadores defendendo o Silk Road. Por quê? Qual que era a defesa deles? Eu não estou dizendo que isso é válido ou não, mas tinha muita gente que defendia que é melhor você ter uma venda de drogas pela internet, ao invés de você ter disputa de gangues se matando por pontos de tráfico de drogas. Outra coisa que eles defendiam, se você vai, por exemplo, num ponto de drogas e você compra lá, sei lá, metanfetamina, ela pode ser péssima e você não tem um lugar para avaliar que aquele ponto de droga é ruim. E eles diziam que, não, pelo menos lá na internet se avaliava o fornecedor. Então, assim, tinha muita discussão ideológica sobre isso também, mas criou um burburinho enorme que o FBI começou a investigar. E aí até que eles acharam um bode expiatório, né, que era o Ross Ulbricht, que foi preso, prisão perpétua, e a própria juíza disse que ela estava dando aquela prisão perpétua para mostrar para o mundo, para dar como exemplo que não poderia mais ocorrer aquilo e tudo mais. Então, tem até acho que documentário na Netflix, quem quiser conhecer a história aí da Silk Road e do Ross,
ele está preso até hoje, existem pessoas que doam para a causa dele e tudo mais, porque não, pelo menos tudo que eu vi, eu estudei bastante sobre esse caso, de fato, a justiça ela não tinha provas suficientes para condená-lo, dizendo que ele era dono desse site, porque esse site ele era totalmente anônimo, e os donos também eram anônimos. E tanto que ele foi preso numa cafeteria com agentes do FBI, enquanto ele estava abrindo a carteira dele de Bitcoin, e, para ter uma ideia, depois sumiram bitcoins, né? Outros agentes do FBI foram condenados por sumir com bitcoins dessa apreensão. Então, assim, é muito complicado você pegar informação diretamente de imprensa, porque normalmente eles também não têm todos os fatos. A própria justiça e algumas autoridades, elas querem criar aí factoides, né, para você passar a população e contra alguma coisa. Enfim, é muito difícil você saber o que é verdade e o que não é verdade, mas depois dei uma procuradinha aí sobre Silk Road, que é interessante a história. E aí... desculpa, vai lá, Vini. Não, só queria comentar a respeito do documentário que o Rafael introduziu. Ele é realmente sensacional para quem seja entusiasta de Bitcoin ou não, porque o documentário ele foi bem feito. Eu assisti, mostrei para algumas pessoas e assim, ele realmente conta a história ali dos fatos, né? E mostra a prisão e tudo mais. Cara, sensacional, assim, seja você a favor da prisão do cara ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas assim, esse documentário eu queria ressaltar que ele é muito bom mesmo. E geralmente as coisas, né, mais disruptivas, elas de certa forma, elas chocam, né? E eu acho que o case, se a gente, né, denominar o Silk Road como um case, aí um ponto de inflexão, é exatamente isso, né? Foi levado a um limite e que a justiça americana, de certa forma, com a mão firme e dura que ela tem, né, ela mostra ali qual seria, naquele momento, o limite, que possivelmente será outro daqui a 10 anos, ou daqui a menos tempo. Agora, só pegando tudo que eu acho que o Rafael tocou em alguns pontos que são cruciais, inclusive, para o tema, a questão da desinformação, obviamente que não está somente dentro do ambiente cripto, né? A desinformação ela é um grande mercado, mas dentro desse ambiente que já de certa forma, pouco regulado, e até pela natureza dele se espera que isso, de certa forma, também continue, né, com uma regulação bem flexível. Eu diria, não, a palavra não é bem flexível, mas, na verdade, bem no ponto em que ela deve ser, não nem mais nem menos, né? Essa questão, né, entre a desinformação e a pouca regulação, você acha, Juliette, que é essa questão que muitas vezes bota em xeque o investidor não insider, vamos dizer, aquele cidadão, aquele investidor que gostaria de já estar trabalhando, eu estou falando investidor, mas vamos lá, o usuário de criptomoeda, que gostaria de estar até um pouco mais atuante, mas ele fica mais receoso porque ele não sabe que fonte beber a informação. Tem muito isso? Então, eu acho que a gente podia dizer que essa era a realidade há uns 5, 6 anos atrás, né? Hoje, eu acho que o mercado amadureceu muito. Hoje a gente encontra veículos, obviamente não mainstream, né? Mas que são muito engajados e fazem trabalhos de excelência em prover informação, né? Não só isso, eu acho que todos os players, eles veem, óbvio, essa percepção é básica, né? Que existe seja assimetria de informação sobre o mercado, porque é um mercado mais truncado, né? As pessoas têm, até acho que o Vinícius, a criação aí do Outer Bank, o que ele tentou solucionar, digamos assim, né? De trazer um pouco para o dia a dia, para o cotidiano, as moedas, porque é difícil no primeiro momento, né? Até para você entender a dinâmica e o wallet e blockchain, o que é peer-to-peer, como que questões de chaves públicas, chaves privadas, né? Para mim, assim, na minha visão, é todo um universo que demanda um certo engajamento e estudo das pessoas, e muitas vezes elas não estão, não tem tempo para fazer isso, né? Existe uma certa apatia também, e eu acho que isso também é congruente com o mercado financeiro tradicional, né? Hoje
as pessoas, quando a gente fala de renda fixa, renda variável, do mercado de investimentos tradicionais em si, recentemente teve um boom, mas ainda a massa acho que não absorveu muito isso. Então, para piorar, você ainda tem toda essa dificuldade técnica de compreensão, mas aliada ao fato de que teve toda essa projeção midiática muito negativa. E ainda, bom, eu acho que o que mais é famigerado aí quando a gente faz uma busca sobre Bitcoin e criptomoedas são os casos de pirâmides, né? Os casos de Ponzi. Então, isso deixa o usuário, né, o consumidor, enfim, as pessoas no geral, um pouco mais reticentes, porque eu também acho que seja uma coisa de que não tem um apetite de risco muito favorável, né? Não são tão sofisticados nesses tipos de investimentos, mas é o que voltando um pouco, os players, eles têm entendido essa dor, essa dificuldade de absorver esse tipo de cliente, né? De trazer um pouco o público que não é tão entusiasta de tecnologia, né? Trazer um público um pouco diversificado, que não é o padrão até de quem realmente é mais atinente a esse espírito libertário, que vem da essência aí do que foi criado o Bitcoin no primeiro momento, fazendo isso e informando muito, né? Então, hoje você consegue diversos, sejam podcasts, diversas lives, acho que toda exchange tem um blog. Então, nas redes sociais, existe um trabalho muito assíduo de tentar conscientizar e trazer esse público. Sensacional depoimento, Juliette. Eu queria aproveitar e perguntar aí para os dois, quem se sentir mais confortável para pegar essa pergunta. Vocês acham que Bitcoin ou criptoativos ele é um veículo, vamos dizer, eficiente para você fazer lavagem de dinheiro, né? Ou não? Existem outros aí, sei lá, qualquer tipo de dinheiro de papel, etc. Qual a visão de vocês disso, né? Para ver se realmente é muito mito ou existe realidade. Por exemplo, eu posso separar algumas coisas que eu li nos últimos 2 ou 3 meses. Existem pessoas que estão tomando multa por serviços de mixer. Queria que vocês falassem um pouquinho desse ponto também. A gente já citou o episódio do Silk Road, mas eu acho que era muito desconhecido tudo naquela época. Eu acho que o aspecto de informação já mudou bastante, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. É eficiente lavar dinheiro com Bitcoin ou isso é um mito? É difícil responder se é eficiente ou não. Eu sendo bem sincero, eu acho que assim, o que é eficiente? Você esconder patrimônio é eficiente com Bitcoin. Porque, de fato, ali você consegue levar milhões e milhões simplesmente, ou você leva numa hard wallet, ou você vai estar com uma carteira no celular que eu não indico, ou até mesmo escrito num papel, dividido em vários papéis, enfim. Você consegue, de fato, esconder dinheiro. Acontece o seguinte, quem quer lavar dinheiro não quer esconder dinheiro. Eu tenho um artigo que eu publiquei em 2019, acho que foi 2019, no Criptofácil, que o título é o seguinte: as criptomoedas facilitam a lavagem de dinheiro. E lá, apesar de ter evoluído bastante em meus entendimentos, eu acabo dando exemplos que não é tão simples. Não é que facilita, mas não é tão simples. Por exemplo, para você lavar dinheiro, certo? Então você tem que ter um crime. Então vamos lá, um crime de tráfico de drogas é um crime. Então tem que ter um crime antecedente. Depois desse crime, você precisa receber esse dinheiro, ocultar esse dinheiro e depois inserir ele no mercado novamente com aparência de licitude. Gente, o fato de você chegar assim, ó, cheguei com dinheiro de tráfico de drogas, vamos dizer que ele está bancarizado, está lá na TED, e eu comprei Bitcoin. O fato de eu comprar Bitcoin, eu estou lavando dinheiro? Não, porque você não completou o ciclo. O ciclo da lavagem de dinheiro, você tem que reinserir ele no mercado com aparência de licitude. Então, beleza, tô com Bitcoin, aí eu vou comprar, eu não quero vender o Bitcoin, mas eu quero comprar uma cobertura em Copacabana. Beleza, você comprou a cobertura em Copacabana.
vai estar registrado no seu nome e vai para o seu imposto de renda. Porque a Receita Federal ela vai ter esse fluxo, porque o imóvel, o carro, tudo tem rastreabilidade. Então, quando eu verifico que o cara comprou um imóvel, uma cobertura em Copacabana de 6 milhões, opa, peraí, tem algum problema. Aí eu chego pro cara e falo, amigão, o que é isso daí? Aí ele vai virar, não, é venda de Bitcoin. Tá, mas esse Bitcoin veio de onde? Nasceu? Então é por isso que normalmente já tem autoridades dizendo assim, ó, estão lavando com mineração, mas não é que está lavando dinheiro com mineração. O cara vende o Bitcoin e fala que minerou. Só que, gente, a gente conhece a tecnologia. Para você minerar Bitcoin, você vai ter que ter um hardware. Então você tem que provar que você tinha um hardware ou tem um hardware. Ah, não tenho, não consigo provar. Maravilha, então me prova na blockchain que aquele dinheiro, aquele Bitcoin que você vendeu, ele é proveniente de um bloco de mineração. Você consegue provar isso na blockchain? Tem caminhos, né? Exatamente, de rastreabilidade, né, Rafael? Exatamente, Felipe. Então, não é bem assim, é de mineração. Tá, me prova que é de mineração. Se você não provar, você não tem origem do dinheiro. Não importa que é a venda do Bitcoin. Ou ele nem fala que é mineração, ele só fala que é a venda do Bitcoin. Aí vão perguntar, tá bom, e você comprou Bitcoin como? Aí ele vai ter que informar como ele comprou Bitcoin, vai ter que provar essa compra do Bitcoin. Se a polícia ela verificar que não tem origem aquele dinheiro e conseguir vincular aquela pessoa com algum tipo de crime, pronto, aí é lavagem de dinheiro. Mas, gente, eu vou dar caso público. Cabral, lá no Rio de Janeiro, ele tinha Bitcoin? Ele lavou dinheiro com o quê? Com obra de arte e joia. Nossa, mas o Bitcoin... Peraí, ele lavou dinheiro com... anos lavando dinheiro com obra de arte e joia. Então, assim, o Bitcoin ele pode ser um instrumento a ser utilizado para lavar dinheiro? Pode. Como moeda de colecionador, como uma joia, como qualquer coisa. Você pode... Qualquer coisa que tem valor patrimonial, você pode lavar dinheiro. E o Bitcoin é uma delas. Isso não quer dizer que ele facilita. Eu acho que o Rafael tocou num ponto que é extremamente relevante, né, que é essa questão para o público em geral, e até enfim, quando eu comecei a me ver também curioso sobre o assunto, o que a gente ouvia no mainstream era, olha, Bitcoin é irrastreável. Né? Bom, as coisas não são bem assim, o Rafael acabou de ponderar, né, que você sim consegue, e se porventura a Receita Federal vier na sua portinha, der uma batidinha e te perguntar, olha, prove, né, de onde veio o Bitcoin que você adquiriu, né, você vai ter que prestar contas disso. Então a situação ela não é tão flexível assim. Agora, Juliette, existem meios, né? A gente eu acho que o Vinícius trouxe um ponto que é fundamental, mais uma vez falando da mídia, a mídia expondo, que é muito importante que isso aconteça, tá? A gente não está dizendo que isso é negativo, não, é muito importante que a mídia traga mesmo essas notícias. Então a mídia, ela expôs uma operação até né, de uma autarquia do governo americano, né, da Rede de Repressão de Crimes Financeiros, que é uma autarquia do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, aplicando uma multa de $60 milhões a duas empresas, na verdade, é um gestor de duas empresas que trabalhavam exatamente aí na Deep Web. $60 milhões. É uma primeirinha. Na verdade, esse cara já está respondendo por outros processos que a soma chega a algumas centenas de milhões de dólares. Né? Mas só essa daqui, 60 milhões. E qual era a jogada do cara? A chamada mixer. Né? O cara vendia serviços de mixer, né? De mistura de criptomoeda e de Bitcoin. Juliette, como é que funciona esse modelo e é mais difícil, nesse caso, chegar a essa conclusão que o Rafael chegou, né, de rastrear a partir de um serviço como esse, quer dizer, um fornecedor de serviços de mistura de endereços, né, de blockchain? Como é que funciona isso para o leigo? Você poderia explicar um pouco melhor? Claro. Eu acredito que você tocou num ponto muito importante, mas primeiro a gente precisa tratar um ponto que, por exemplo, eu endosso o que o Rafael falou sobre a questão, tem essa percepção de que é uma argumentação um pouco falaciosa, né? De que, na verdade, Bitcoin facilita a lavagem de dinheiro, o cometimento de ilícitos financeiros, enfim, né?
Por quê? Porque a rede é transparente, ela é imutável e ela é rastreável, né? Hoje você consegue rastrear todas as carteiras que esses recursos fluem. E existem hoje no mercado empresas, né, RegTechs, que visam viabilizar todo esse rastro. Então, eles usam um tipo de tecnologia para até conduzir o programa de Know Your Transaction, que as exchanges deveriam cumprir, né, de acordo com o que se espera de um programa de compliance efetivo. Então, a partir daquilo, é fantástico, porque eles têm realmente um raio-x de todas as carteiras que esse dinheiro foi transacionado. Eles conseguem identificar a origem dessas carteiras, no sentido de ser proveniente de algum tipo de dark wallet, né? Enfim, eles têm, de fato, um background para ver da onde está vindo, se é ilícito realmente, e aí você aciona algumas red flags e consegue ter uma postura mais efetiva para evitar qualquer esse tipo de fluxo na sua empresa, né, na sua plataforma, na sua exchange. Só que quando a gente fala de mixer, de fato, eu acho que eu penso muito assim, por que o indivíduo está utilizando o mixer, que de fato vai ali, ele vai diluir, ele vai mandar para diversas carteiras, né? Ele vai quebrar esse criptoativo e distribuindo, fazendo com que essa rastreabilidade ela não seja impossibilitada, tá? Ela fica um pouco mais dificultosa. Então, é justamente essa linha de raciocínio que aciona um red flag. Por que você está utilizando o mixer, né? Porque, assim, se esse recurso tem uma origem lícita, para que você estaria fazendo isso? Porque, assim, eu entendo que os criminosos aí é de uma engenhosidade, né, que aumenta a cada dia. Então, só que, assim, os criminosos, eles sempre usaram moeda fiduciária, sempre usaram o fiat, né, o nosso real, o dólar, enfim. Eles estão apenas movendo e revezando jeitos de alocar, experimentando novos tipos aí. Só que esses recursos, inevitavelmente, eles vão desaguar nos setores tradicionais. E nos setores obrigados, falando aqui de Brasil, setores obrigados pela própria lei de lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, existem uma série de imputações que esses setores e que essas empresas aí com respaldo, elas precisam cumprir, né? Em termos de deveres. Então, quando a gente fala que precisa identificar e cadastrar os clientes, o Know Your Client, fazer registro de operação, prestar, enfim, todas as informações requisitadas pelas autoridades, e comunicar. E o que quer dizer comunicar? É comunicar todas as operações suspeitas, né? Então, na própria lei, ela traz o que é operação suspeita. Então, você tem essa imputação aí você não precisa ser provocado pela autoridade. Você tem que simplesmente dizer o que todas essas operações, senão você vai ter uma responsabilidade criminal até por omissão, né? Então, o que eu tiro disso tudo em relação ao mixer é que acho que para qualquer compliance officer, a utilização desse tipo de mecanismo vai acionar um red flag que a gente vai precisar se atentar. Mas eu não acho que mude muito a dinâmica daqui que a gente já conversou. E quanto à multa que a gente está falando ali nos Estados Unidos, né? Eu tenho muito essa visão. Os Estados Unidos, eles estão na vanguarda, né? Seja de estrutura e organização para esses strike forces contra esses criminosos que viram nas criptomoedas um layer de sofisticação para branquear os recursos ilícitos. E lá, assim, existe uma sensibilidade absurda com o terrorismo, por exemplo, né? É estrondoso. Então, e as autoridades, ao contrário do que acontece no Brasil, são muito colaborativas. Então, quando ocorre algum caso emblemático, até se você vai estudar esses casos, como, por exemplo, eu não sei se vocês
devem ter identificado sobre o Lazarus, o grupo lá da Coreia do Norte, que eles hackearam um monte de banco, um monte de exchange, e deu um prejuízo aí de mais de 250 milhões de dólares de criptomoedas. É até curioso como eles fizeram isso, a gente pode até comentar. Mas, enfim, essas autoridades, elas são muito colaborativas. Então, seja Internal Revenue Service, que é, no caso, a Receita Federal de lá, o FBI, DOJ, o Departamento Financeiro. Então, eles, de fato, são mais arrojados, né, nessa postura, e eles são mais duros, né? Então, eu acho que são parâmetros muito diferentes, mas minha visão particular em relação a mixers e tudo mais, é preciso ter um cuidado, isso tem que ser um red flag, tem que ser investigado, mas não necessariamente contribui ali para isso ser mais frequente, né? Pegando um gancho, né, o mixer, ele é exatamente o que ele diz, né? Ele embaralha transações, ele dificulta, ele não consegue omitir, eventualmente, 100%, mas ele dificulta muito você chegar do ponto A até ponto B, né? Isso que ele tenta fazer. E aí eu queria aproveitar esse gancho que a Juliette comentou um pouco. Como é que vocês estão vendo aí as autoridades no Brasil com relação à parte cripto, e não no aspecto regulatório, gente? Vamos ficar aqui no aspecto realmente de crimes financeiros, aí pode ser desde pirâmide, mas também lavagem de dinheiro. Elas estão prontas para tratar esse tipo de sofisticação? Como é que você... talvez o Rafael já deu algumas palestras para alguns públicos, queria ver qual a percepção aí de vocês nesse sentido, porque é um pouco estranho isso, mas assim, o Silk Road, lá que a gente já falou no começo do episódio, que foi lá em 2013, conseguiram prender o cara lá nos Estados Unidos, né? Assim, a minha percepção é que no Brasil seria impossível. Assim, o pessoal está muito atrasado, eu posso estar enganado, totalmente enganado, mas eles estão muito, muito aquém, né, do que precisa. Assim, só na questão do mixer, tá? Eu acho que tem que pontuar que o mixer ele não foi criado para criminalidade e por criminosos. Então, os Estados Unidos ele multou o cara que gerenciava esse serviço de mixer. Não dá para saber exatamente o porquê que os Estados Unidos multou e por que os Estados Unidos não gostam. Até porque, vamos lembrar lá, o BitLicense de Nova York. Eles criaram uma legislação totalmente truncada, e quem criou a legislação saiu do governo para abrir uma consultoria para ensinar os empreendedores a tirarem a licença. Então a gente sabe que é muito complicado esse negócio, vamos multar, não vamos multar. Mixer para mim, eu já usei, eu estava lavando dinheiro? Não. Por que as pessoas utilizam Mixer normalmente também? Para você ficar mais anônimo do que já é. Então tem pessoas que transacionam milhões e milhões. Então, por exemplo, se o Vinícius ele tem, sei lá, 10 milhões na carteira dele, e ele mandar direto para mim, ele vai fazer um pagamento de R$15, eu vou conseguir identificar qual que é a carteira do Vinícius. E eu vou identificar que ele tem 15 milhões. Agora, o Vinícius ele não pode tentar se proteger de eventuais criminosos que porventura vão descobrir que ele tem 15 milhões e vão sequestrá-lo? Porque se você tem 15 milhões no banco, você não sai falando, galera, sai no carro assim escrito, olha, eu tenho 15 milhões. E o seu banco, obviamente, não deixa lá para todo mundo verificar quanto você tem de saldo. Então, o Mixer também ele era muito utilizado para você tentar manter a sua transação anônima, a sua carteira anônima. Então, tem vários aspectos. Apesar de todo mundo colocar como red flag, eu também acho que você pode olhar em cima daquilo, mas é que eu falo. Para mim, verificar lavagem de dinheiro com cripto é cash in, cash out. Porque a hora que você for trocar aquilo por dinheiro ou por um bem, que você tem que verificar se o cara tem capacidade financeira para aquele bem. Então não importa se veio por meio de Mixer, se não veio. Se o cara me aparece com 15 milhões numa exchange que eu atendo, eu vou verificar. Amigão, 15 milhões de onde? Aí ele vai provar para mim que esses 15 milhões têm origem e ele tem capacidade para transacionar aquilo. E sobre as autoridades brasileiras, eu já dei palestra para o Ministério Público
E assim, eles estavam, foi o ano passado, eles estavam bem incipientes, foi inclusive para o Rio de Janeiro, eles não sabiam absolutamente nada de cripto ainda, e era o órgão do Ministério Público que combatia a lavagem de dinheiro. Mas eles estão estudando sim, não é que ninguém sabe nada, eles estão estudando. A ANABAT, junto com outras autoridades, a ANABAT é da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela criou já sistemas aí para tentar investigar a cripto e tudo mais. Eu, sendo bem sincero, que eu falei, se todo mundo investigar cash in, cash out, você mata a charada. Você não precisa ir atrás de mixer, chain analysis para verificar de onde veio. Essas partes aí, por exemplo, dessas empresas aí que fazem esse rastreio de carteiras, eu acho interessante para o quê? Por exemplo, hackearam o STJ. Possivelmente, e teve aí nos bastidores dizendo que estavam cobrando resgate de 1 milhão em Bitcoin, não, de 1.000 Bitcoins. Se eventualmente o STJ paga 1.000 Bitcoins para um hacker, vai ficar rastreável, certo? Então, acho que o papel da chain analysis ali para uma exchange, para um compliance software, é verificar se aquele Bitcoin ele não é proveniente de um roubo de dados e tudo mais, de sequestro, essas coisas, que aí você consegue identificar a pessoa. Porque se você faz o Know Your Client, o Rafael foi lá cadastrar na minha exchange e ele foi depositar 1.000 Bitcoins que foram roubados da STJ, pronto, você aciona a polícia. Oi, polícia, identifiquei quem roubou 1.000 Bitcoins. Aí o Rafael, que cadastrou e está tentando transacionar 1.000 Bitcoins na sua plataforma, você vai lá e perguntar, Rafael, por que você tem acesso a esses 1.000 Bitcoins? Aí ele vai ter que provar que ele não estava envolvido naquele roubo de dados, ou um sequestro, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que serve para isso. Mas também não acho que no Brasil a gente vai ter muito disso. Acho que é mais para uma Binance da vida. Porque, de fato, ali eles estão suscetíveis a muitas transações que eventualmente podem ter vindo da Dark Web e tudo mais. Mas, sinceramente, eu atuo em inquéritos policiais de lavagem de dinheiro e os policiais não sabem nada. Eles não sabem nada do crime de lavagem de dinheiro, eles não sabem nada do crime de lavagem de dinheiro, eventualmente se comunicando ali com Bitcoin. Então, assim, tá complicado. E aí você quer discutir num processo judicial, aí a gente pode até discutir alguns processos que tiveram aí, a Juliette pode falar um pouquinho também desses aspectos de como estão as autoridades, e depois a gente volta nos processos judiciais que a gente tem visto por aí. Eu acho que, cara, esse papo acabou dando uma guinada agora muito interessante, e é importante, né, a gente sempre pontuar as experiências dos convidados, né? O que o Rafael trouxe agora para a mesa é algo que, se a gente analisar, eu acho que ele trouxe, inclusive, um exemplo que é fundamental, né, e muito atual, essa questão do hackeamento do STJ. Imagina o seguinte, imagina que ele tivesse sido cobrado, na verdade, em cash, né? Essas notas elas seriam numeradas e provavelmente elas teriam algum tipo de rastreador também para que esse fluxo financeiro pudesse, ali na frente, enfim, tivesse alguma chance de ser resgatado, né? O que ele abordou agora com relação à questão do Mixer, de certa forma, faz muito sentido para o olhar de quem já opera esse mercado, né, com esse nível de relevância, com esse volume, né, porque o mercado, como ele se autocontrola, quer dizer, as informações, por mais que, obviamente, né, o Vinícius tem lá a carteira dele Bitcoin, ele não bota o nome dele lá, não bota o CPF dele, mas a codificação, né, da carteira do Vinícius, ela fica aberta dentro do sistema. Então, quem conhece o Vinícius sabe, na verdade, um pouco mais sobre as informações do Vinícius, consegue ter acesso à quantidade de Bitcoins que o Vinícius detém naquela carteira específica. Então, o que o Rafael trouxe para o jogo olha só, eu posso usar como método de proteção, né, da minha identidade, porque eu não quero sofrer. Não é como, por exemplo, né, o extrato bancário, que a gente consegue ter um sistema de segurança dos bancos tradicionais, que também são super frágeis, né? Então, de certa forma, é uma escolha, é uma opção. E a abordagem de se tratar isso nas pontas parece ser o melhor racional. Agora, Rafael também trouxe essa questão. O gap informacional das autarquias, das instituições que deveriam cuidar
exatamente da fiscalização é gigante. Se a população, propriamente dita, se o consumidor, se muitas vezes o cliente desse mercado, né, já tem essa assimetria informacional muito bem trazida pela Juliette, o que a gente observa é que dentro também do ambiente regulatório isso existe, e principalmente lá nas pontas da fiscalização. Aí a pergunta que fica, Juliette, isso é um prato cheio, então, para o oportunista? E do outro lado, do lado aqui do consumidor, como se precaver? Eu acho que essa a grande... a gente apresenta o problema e tenta apresentar pelo menos uma solução, né? Eu vejo que o fato de ter esse gap informacional e esse gap de maturidade das nossas autoridades, que, como bem colocado pelo Rafael, estão sim se movimentando para entender, mas que naturalmente estão defasadas pela naturalidade que isso chamou a atenção, né? E até eu acho que a gente precisa também se colocar, ter uma visão de que eu já tive conversas também com algumas pessoas dentro de algumas organizações, do COAF, enfim. O COAF hoje ele tem 40 funcionários, tá? Então, assim, na média de 40 funcionários. O que acontece? Eles não possuem recursos. Eles, óbvio, não há, existe um ponto, principalmente quando a gente está falando de cripto, e eu acho que não tem como desassociar essa parte regulatória, né? Porque é muito por conta do fato de não termos uma regulação mais direta e ter certa obscuridade sobre como tratar determinados casos e gerenciar um programa de compliance que vai prevenir de riscos políticos, riscos de mercado, administrativos e penais, que fazem com que a gente tenha uma certa dificuldade para até uniformizar procedimentos e que acaba, na minha percepção, dando até uma negativada na reputação ali da maioria dos players, né? Porque eu acho que tudo que foi caminhando, até pela, como dito, essa natureza do mercado de ser mais reticente à regulação, ele não é um mercado que responde bem a isso, né? Hoje a gente tenta mostrar que essa articulação é necessária, sobretudo para proteger os consumidores e proteger quem usa a tecnologia, né? Então, quando a gente conversa com outras exchanges e fala e traça um panorama de como era o procedimento, por exemplo, de conheça o seu cliente lá atrás e o procedimento de conheça seu cliente hoje, você pega um diretor de uma exchange, ele já tá, mas assim, não, realmente, não tem jeito, eu não consigo não me engajar dessa maneira e ter esse procedimento. Por quê? A gente não sabe se, de repente, a autoridade vai totalmente virar o olhar e vai te imputar algum tipo de responsabilidade por você ter tido essa omissão e ter deixado que dinheiros provenientes de ilícito circulem ali no seu negócio, né? Então, eu acho que a gente discute muito isso de responsabilização e até é muito controverso se as exchanges são ou não pessoas obrigadas. Eu acho que a grande maioria sustenta, até pela literalidade ali da lei, de que não são pessoas obrigadas, né? E isso, de certa forma, até daria um pouco de resguardo para aquelas que até não têm o nível de robustez de um banco, né? E eu acho que isso que a gente briga muito no setor, de que o setor ele precisa ser equacionado, né? Ele não tem como você colocar uma série de diligências que as exchanges devem ter, sendo que, assim como o Rafael colocou, o que a gente precisa olhar é o cash out e o cash in, e isso cai no mercado tradicional. Então, sempre tem uma instituição financeira por trás. Quando o cara ali que ele tá querendo se desvencilhar desse emaranhado aí de licitude, esse dinheiro que veio de alguma atividade ilegal, ele vai comprar algum bem, ele precisa despejar esse dinheiro em algum lugar
e isso vai pelas vias tradicionais. Então, é complicado. Eu sinto que a gente ainda não vai ter uma resolução em relação seja ter uma regulação um pouco mais específica e que nos dê conforto. Por exemplo, hoje existem exchanges que comunicam para o COAF as suas operações e existem exchanges que não comunicam suas operações. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, até que ponto eu tenho deveres éticos e de colaboração. Então, é uma discussão bem complexa aí que a gente está tentando equacionar. Essa conversa só lembrou recentemente, né? Teve um senador aí que foi encontrado com dinheiro na cueca, né? Dinheiro na bunda dele. E ele não estava com Bitcoin, ele estava com dinheiro e, no caso, era dinheiro que ficou sujo na bunda do cara, né? Esse é o último caso, né? Se a gente puxar aí pela memória recente, né? Alguns vão aparecer, né? Em malas dentro de apartamento vazio, etc. Exato. Né? Na minha palestra, meu primeiro slide, eu coloco a foto lá do apartamento do Gedel cheio de dinheiro e um cara colocando dinheiro na cueca. Aí eu falo o seguinte: pessoal, vocês podem ver aqui a Polícia Federal apreendendo um monte de Bitcoin num apartamento e outro deputado colocando Bitcoin dentro da cueca, porque assim, para tentar desmistificar isso daí de que é só usado para lavar dinheiro. Eu queria só dar um exemplo, que existe agora nem é um report do GAFI sobre virtual assets, né, que fala de cripto. E aí, para você ter uma ideia, assim, é a principal agência supranacional que fala sobre lavagem de dinheiro do mundo. E aí eu vi aqui alguns red flags que eles colocam. Eles colocaram um red flag que, se a pessoa ela deposita e saca logo em seguida, isso daí seria um red flag. Só que, gente, e o Vinícius, a Juliette, conhecem muito bem esse mercado porque eles são uma exchange. Eles sabem muito bem que a galera gosta de fazer arbitragem, eles fazem investimento. Então, muita gente vai lá, simplesmente deposita, vende ou saca, ou compra e já saca a cripto. Isso não quer dizer absolutamente nada. E está na principal cartilha sobre lavagem de dinheiro que envolve criptoativos do GAFI, o principal órgão mundial sobre o assunto. Observa-se inclusive isso, né? Muito provavelmente é uma cartilha feita por um regulador e não por um operador ou por um cliente ou por um usuário, né, do criptomercado, né? Exatamente por essa dificuldade de entender como é que as coisas funcionam no cotidiano. E digo mais, você tocou nessa questão da exchange, mas além de exchange, né, o Walter Bank ele é um criptobank. Então, se eu compro hoje Bitcoin e quero, por exemplo, amanhã comprar uma passagem aérea usando meu Bitcoin, com o cartão do Walter Bank eu posso fazer isso, né, de maneira automática. Então é essa questão, você tocou bem. Fora a arbitragem, eu posso querer, por exemplo, né, utilizar o Bitcoin no meu cotidiano, né, como fonte de fluxo financeiro, entendeu? E aí, como é que funciona nesse caso? Né? Então, você veja como há lacunas. Agora, eu acho que a gente está chegando já para a parte final. O Rafael trouxe um ponto, num determinado momento, ele falou assim, a Juliette também podia trazer alguns casos, alguns processos que a gente já ou participou, ou teve algum tipo de diligência. Eu ia perguntar isso. Há alguma jurisprudência aí bem curiosa para trazer para a mesa? Aquelas coisas que realmente não estão ponto fora da curva, né? Olha, isso daqui aconteceu assim, assado, e o entendimento foi esse. Algum caso curioso para a gente já ir para o encerramento desse bate-papo, que eu, por mim, eu ficava pelo menos mais 1 hora aqui. É muita coisa, é muito assunto e o papo está muito legal. Eu tenho uma, Juliette depois pode falar, mas tem algumas públicas aí, né? Sobre, por exemplo, experiência do mercado, né, tanto dos profissionais quanto dos juízes e pessoas que trabalham aí no funcionalismo público, autoridades. A gente teve um caso aí, por exemplo, Atlas Quantum, que foi uma empresa que se dizia que investia em cripto, tudo, deu um monte de problemas, e ela apresentou um TPA, que era basicamente um início de uma auditoria, em que uma das maiores empresas de auditoria do mundo atestaram e assinaram que aquela empresa tinha tantos bitcoins. Só que é o seguinte,
para você atestar se aquela carteira efetivamente existe Bitcoin ou não, não adianta você abrir a tela do seu computador e mostrar para o auditor. Ó, auditor, tá vendo aqui, ó, entrei no site aqui, no Alter Bank, e aqui no Alter Bank eu tenho 5 mil Bitcoins. Tá vendo aqui o número? Aí o auditor, é verdade, você tem 5 mil Bitcoins, e vai lá, atesta que tem 5 mil Bitcoins. Isso aconteceu tanto no caso da Atlas, quanto no caso do GBB, que o administrador judicial foi lá e atestou que tinha 7 mil Bitcoins. Como que ele atestou? O cara abriu a blockchain.info e mostrou uma carteira qualquer com 7 mil Bitcoins. Então, assim, o nível dos profissionais ainda é muito baixo. E ninguém tem a humildade de, sei lá, ligar para um CEO de uma exchange, ligar para alguém que está no mercado e falar, amiguinho, eu não conheço muito, vem me ajudar? Me ensina então, aí, por né? exemplo, Me ensina aí, exatamente. Exatamente, me ensina aí. E aí, como que você faria isso? Você faz uma transação de uma carteira para outra, ou você assina um bloco com aquela carteira. Sem isso, você não atesta que aquela pessoa tem cripto. E nenhum desses casos, tanto da Atlas quanto do GBB, fizeram, de fato, uma validação daquela carteira. E tá lá, tá na justiça. E juiz atestando, como se tivesse tudo ok. Então, assim, é maluquice. Aí eu vejo que essa proximidade, como se dá a própria tecnologia, vem até... Hoje a discussão é muito forte. Como que vamos aprender esses recursos, né? Esses ativos digitais, fazer o confisco disso. Então, é um tanto quanto arcaico. Aqui, acho que na Bitpreço é frequente, assim, são dezenas de ofícios, o juiz ele manda para uma lista imensa de exchanges falando, olha, bloquear, verificar se há investimentos na plataforma e efetuar o bloqueio. Então, não é uma uniformidade, não é padronização, né? Então, aí você coloca o ônus no exchange de simplesmente verificar e lá, às vezes a pessoa realmente nunca foi cliente da empresa, só que aí você tem que responder 1 milhão de ofícios por semana, porque todos os juízes, enfim, eles simplesmente vão disparando um monte de ofício, obrigando as exchanges a se manifestarem e efetuar bloqueios de, assim, pessoas que provavelmente eles nunca tiveram qualquer vinculação, e isso dificulta muito, né? Você acaba, como eu disse, você onera essa exchange com esse trabalho aí, e é uma confusão. Como que a gente efetua o confisco, né, disso daí? Porque não tem como simplesmente... Como que você vai aprender uma wallet, né? Você não tem. Isso daí é uma coisa mais intangível. Existem algumas formas aí que você hoje consegue fazer isso, mas eles estão completamente desassociados de como conduzir isso, e acaba prejudicando bastante, né? Não fazendo com que a gente não atrapalhando um pouco outras coisas que nós deveríamos estar realmente focados, né? Eu lembro de alguns casos aqui no Brasil, tem um que é público, a Juliette e o Rafael devem conhecer, não sei se em todos os detalhes, né? Que foi o da Gerdau, foi recente. Um pessoal roubou, acho que são 30 milhões, roubaram da Gerdau, e tentaram comprar Bitcoin em algumas exchanges, e as próprias exchanges com os mecanismos de compliance meio que barraram, né? Conseguiram identificar que, cara, era um volume muito grande, etc. Eu não tenho todos os detalhes do final da história, mas o que eu quero trazer para a mesa é que, assim, já não é tão faroeste assim, né? Todo mundo já entende um pouquinho do processo, como é que você deve trabalhar, mas eu queria ver se o Rafael pode comentar um pouco mais, ele até puxando um gancho que ele mesmo levantou lá atrás nos inquéritos policiais, eu fiquei curioso aí, obviamente com o que ele puder abrir, né, tem coisas que são sigilosas. Não, claro, da Gerdau de fato, assim, foi num banco e tiveram aquela fraude sistêmica do banco que tirou 30 milhões desse banco e mandou para várias contas, e essas contas estavam querendo comprar Bitcoin. Então, em um dos clientes meus, chegou uma dessas pessoas, era uma empresa de limpeza que queria comprar, acho que na época era 8 milhões, alguma coisa assim. Aí eu fui ver essa empresa de limpeza, joguei no Google, né, empresa de limpeza, o endereço dela, apareceu um lote totalmente cheio de planta. Então, assim,
você já vê que é um indício de uma empresa de fachada ou qualquer coisa do tipo. Então, eu nem sabia que tinha ocorrido a fraude ou qualquer coisa. Com o nosso sistema de análise, que a Juliette também, eu e a Juliette, a gente fez inclusive um curso, o mesmo curso que é de compliance financeiro. Então, a gente tem mecanismos para avaliar aquela capacidade financeira, se o cara ele está cometendo um crime ou não. Então, quem era meu cliente não pegou dinheiro. Tiveram algumas exchanges que ainda não têm essa robustez no sistema e acabou pegando um pouco e, de fato, vendeu Bitcoin para essas pessoas. E está numa investigação gigantesca. Sobre os inquéritos policiais, o que eu vejo é o seguinte. As polícias, o que acontece? No mercado de cripto, é muito dinheiro envolvido. E é muito entra e sai de dinheiro. Então, por exemplo, no OTC, a pessoa chegar, eu quero comprar 2 milhões de Bitcoin, passou pelo compliance, passou por tudo, esse dinheiro vai entrar no OTC, vai sair do OTC, porque ou ele vai fazer um câmbio para comprar no exterior, ou ele vai comprar de um outro fornecedor no mercado. Ele não fica com Bitcoin estocado ali. Então é um entra e sai de dinheiro. O que o banco faz? Vai lá, reporta ao COAF, e assim, uma crítica que eu faço ao sistema brasileiro anti-lavar dinheiro é esse. Tudo é reportado ao COAF. E por que eles reportam tudo ao COAF? Porque eles querem proteger. Eu reportei ao COAF, já não tá mais comigo. É igual pega-pega. Eu passo para outro o problema. Então eles vão lá, reportam, olha, transacionou 2 milhões, entrou e saiu. E aí, chega no inquérito, o relatório de inteligência financeira está lá, que o banco X comunicou uma atividade suspeita. Aí o policial chama a exchange que transacionou isso, vai buscar as pessoas que transacionaram, só que assim, chega no inquérito, só tem esse papelzinho dizendo que transacionou 2 milhões para um para o outro. Obviamente, tem casos que de fato existem criminosos comprando Bitcoin. Então, eu já vi casos de traficante de drogas que foi lá, comprou Bitcoin e tudo mais. Aí é uma outra questão, você tem de fato um crime antecedente. Mas a maioria dos casos são análises, assim, investigações que nem eles entendem o que eles estão investigando. E aí, quem conhece um pouquinho de advocacia criminal sabe que é muito caro, começando pelo advogado. O advogado penalista, ele cobra muito caro só para te acompanhar até a delegacia. Então, isso é um custo a mais do mercado. Então, não adianta querer investigar tudo. Tem que ir lá, fazer uma investigação de fato, identificar. Tem algum problema em entrar 2 milhões e sair 2 milhões? Não tem. Você tem que achar o problema por trás daquilo. Se não achou, não sai botando CEO de exchange numa investigação criminal, porque isso pode até sujar o nome do cara. E o mercado, né? Não só o nome do cara, como o mercado. E aí volta aquela questão inicial, né, da abordagem, muitas vezes do viés aí da manipulação da informação, trazendo muito os fatos sem comprovação pela mídia mainstream. E eu acredito que a gente já esteja agora, já nas palavras finais, queria já de pronto aqui agradecer muito esse bate-papo, queria agradecer muito a presença mais uma vez da Juliette Brambilla, do Rafael Steinfeld. Olha, Vini, diz pra mim, caramba, hein? Que aula desses mestres aqui, hein? Não, isso foi uma grande aula mesmo, Felipe, e o que eu fiquei feliz foi que foi bem no centro do nossa idealização quando a gente começou a pensar nesse podcast, né, que era falar um pouco de educação. Então, realmente, por exemplo, o Rafael citou Atlas Quantum, a gente falou de pirâmides lá no começo, e tudo passa por a pessoa estar um pouco informada, né? Então, que naturalmente o consumidor no final vai entender esse ponto. Eu queria deixar o espaço aí para a Juliette falar um pouco das palavras finais, o Rafael também apresentar os serviços deles, que eu já usei lá atrás, né? Já cheguei a pegar uma consulta tributária na época, que foi muito útil, né? Que ninguém sabia o que fazer, como declarar, um monte de coisas. Então, o espaço é de vocês. Eu queria agradecer pelo espaço, parabenizar pela iniciativa.
como bem colocado, acho que a gente precisa trazer informação para esse setor que ele é um pouco carente disso, né? E nós, como entusiastas, acho que todo mundo aqui tem muita empatia por todo o potencial dessa tecnologia que vem aí pregando, sobretudo, liberdade, né? Liberdade financeira e acessibilidade. Eu tento nunca me esquecer disso. Eu acho que nós, como sociedade, como pessoas que estamos articulando nesse ecossistema, a gente deve estar sempre sendo vocal, né? E projetando, porque acho que só vamos ter alguma regulação e segurança para fazer negócios de fato se nós formos os grandes idealizadores dessa segurança e dessa regulamentação, né? Então, acho que a gente que deve pontificar o como e o que deve ser regulamentado e a gente precisa debater, né? Então, parabéns e obrigada. Foi muito bom o papo. Obrigado você, Juliette. Rafael? Maravilha, primeiro agradecer, né, novamente o convite. Eu já considero tanto a Juliette quanto o Vinícius amigos, né, a gente já tem contato há algum tempo. E, bom... Pode me considerar também, Rafael, agora que a sua... Com certeza. O bate-papo foi muito bom, eu não conheci o Felipe, mas ótimas pontuações, muito bom. E ser amigo do Vinícius e da Juliette e do nosso amigo Arthur, que o Arthur também, de vez em quando, a gente se fala, é meu amigo. Então, as referências são boas, então, né? Exatamente. E esse mercado só vale com referências boas, viu? Porque tem bastante picareta. Então, agradecer novamente. E hoje eu estou atuando, quem quiser procurar serviço, hoje eu atuo também com compliance financeira aí para as exchanges, além de consultorias em geral, contratos e tudo mais. Fica à vontade para me procurar. E se você for um usuário comum também, quer tirar dúvidas, pode acessar aí no Instagram, mandar uma mensagem lá que eu respondo a maior boa vontade. Quer deixar o Instagram? Quer falar um pouquinho? Rafael Steinfeld mesmo. Se pesquisar lá no Instagram, é Rafael _Steinfeld, ou no Facebook também, tem lá, e a Bitwolf. É isso aí. Maravilha, meus amigos. Vini, só felicidade, hein? Eu acho incrível. Todo o andamento, né, desse podcast, a gente pretendia ficar por volta de 1 hora, já estamos 1h10, e a vontade era ficar mais. Mas, realmente, o Alter Talks, ele tem que ter início, meio e fim. Não tem jeito. É isso aí, Felipe. Eu queria fazer um monte de perguntas aqui, que eu fiquei muito curioso com uma série de coisas, mas realmente a gente pode até abordar no próximo episódio, né? Porque esse assunto a gente tentou ficar aqui realmente no campo da lavagem de dinheiro, mas ele desdobra para N coisas, né? Você fica um pouco curioso de ir para o outro lado. Cara, vamos trazer isso de volta, então. Nos próximos capítulos aí, a gente faz uma segunda rodada de bate-papo sobre o tema, mas aí com outras abordagens também. Esses convidados e mais alguns, pessoas relevantes, notícias relevantes, é isso tudo junto e muitas vezes misturado aqui no Alter Talks. Manda pra gente, tá? A gente vai colocar aqui nas mídias sociais os nossos endereços, manda pra gente os temas que vocês querem ouvir, as dúvidas, que a gente vai colocando aqui na pauta. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, queria agradecer Vini, queria agradecer nosso queridíssimo Arthur. Obrigado, meu amigo, cara, que suporte incrível. Tamo juntos, vamos pra próxima, até a próxima Alter Talks.